amores! O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais foram os sintomas que eu senti dessa última vez, dessa segunda vez que eu tô fazendo o processo do tratamento da síndrome fúngica. Pra quem não sabe, já tem alguns meses que eu tô tratando a disbiose que voltou no meu intestino, tá? Eu tô relatando tudo, documentando tudo aqui, inclusive vou deixar a playlist aqui em cima com os vídeos novos, onde eu falo sobre minha alimentação, sobre suplementação, dei a real de tudo, gente. Inclusive tem até novidade pra atualizar vocês em relação à suplementação, tá? Mas isso aí vai ficar pra outro vídeo. Hoje eu vou contar pra vocês como foi que eu fiz pra perceber que meu intestino não estava funcionando da melhor forma. Não fiz nenhum exame, foi realmente uma questão de observação. Eu observei meu corpo e percebi que tinham coisas ali que não estavam normais, tá? Depois de anos, gente, de cura, sem nenhum sintoma, quando a gente começa a ver algumas coisinhas diferentes, a gente já estranha e já fica preocupado. E pode ser que esses sintomas apareçam em você e vocês já vão conseguir perceber alguns deles. Vamos! O primeiro sintoma, gente, que eu comecei a perceber foram gases. Gente, tem muito tempo que eu não sinto distensão abdominal, eu não sinto gases, eu não fico peidando, sabe? É muito engraçado. Quando eu tenho algum tipo de gases, são gases que não tem cheiro e são gases que não fazem aquele barulho estrondoso, aquele... sabe? Não faz. Então, quando eu comecei a perceber que minha barriga tava ficando um pouco mais distendida, eu tava soltando peidos zoadentos e com cheiro, gente, na hora eu fiz, velho, não tá certo isso, sabe? Ai, Lu, é porque é normal. Gente, não é normal você distender. Não é normal você ter gases em excesso. Não é normal você ter gases fedorentos. Não é, tá? Não normalize isso. É comum porque as pessoas estão doentes, mas normal não é. E assim que eu comecei a perceber esses sintomas, eu já comecei a ligar um alerta ali e observar, porque eu achava que realmente não tinha nada bom ali, e de fato não tinha, tanto que minha disbiose voltou. O segundo ponto, gente, foi a textura do cocô. Esses dois vieram assim muito próximos. Primeiro eu comecei a ter gases, depois eu comecei a sentir que meu cocô, a textura do cocô mudou. Você sabia que tem um tipo, um padrão de cocô? Ai, mas até cocô tem padrão? Tem, gente. O cocô, ele precisa ser durinho, não tão duro a ponto de ser difícil de você cagar, né? Mas ele precisa ser durinho, ele precisa vir naquele formato meio roliço e ter uma textura mais sólida. O meu cocô, ele começou a ficar mais líquido, ele ficou aquele cocô mais mole, sabe? Aí muita gente, quando eu ia conversar, falava assim: ah, Lu, mas você come muita folha, isso pode ser excesso de folha. Gente, beleza, que excesso de fibras faz com que o cocô fique mais molinho, mas ele tava parecendo muito com diarreia, sabe? Pô, é estranho, né? Vi um vídeo aqui no YouTube falar sobre isso, mas é verdade, gente. Eu comecei a ver que meu cocô tava mudando a textura e eu comecei realmente a ficar preocupada, porque isso também não é uma coisa normal. Se seu cocô é muito mole, isso é um problema. Isso tá mostrando que seu intestino não tá funcionando da melhor forma e você precisa estar atento. Muita gente tem isso, gente, e acha que é normal. Ah, eu comi um negocinho ali que não me fez bem. Para além daquilo que você comeu e não te fez bem, o intestino, ele tá pedindo socorro, tá? Ele dá sinais o tempo todo e a gente tem que aprender a escutar ele, entende? O terceiro ponto, gente, esse aqui, foi assim, uma percepção que eu tive depois que eu comecei a fazer o tratamento da síndrome fúngica, tá? Tipo, da primeira vez. Porque eu comecei a sentir que eu tinha muito mais energia, sabe? Eu comecei a comer bem, eu consegui acordar disposta e dessa vez aconteceu a mesma coisa, só que reverso. Eu comecei a cada dia a acordar cansada. Gente, era uma falta de energia que eu ficava tipo meia hora, uma hora na cama depois que eu acordava, mexendo no celular. Procrastinava muito e eu não estava acostumada a ser assim. E isso me mostrou que sim, tinha alguma coisa errada com o meu intestino, porque intestino é o que leva a energia para o resto do corpo. Se o seu intestino está em disbiose, ele não está conseguindo absorver os nutrientes, o seu corpo vai sentir, você vai se sentir mais cansado. E esse foi um dos principais sintomas. Na hora que eu comecei a sentir isso, junto, gente, com tudo isso, porque eu botei na ordem, tá? Vai colocando aí. Quando eu fui começando a sentir tudo isso e o cansaço, eu falei, velho, preciso fazer alguma coisa porque a candidíase vai voltar, que é o principal sintoma que eu tenho toda vez que meu intestino tá em disbiose. Não tinha voltado ainda, mas eu já tava sentindo que poderia voltar, entende? Outro que eu coloquei aqui, mas já falei, foi a questão da barriga inchada ao comer. Eu falei junto com gases em excesso, porque geralmente é assim, quando você tá com a barriga inchada, é excesso de gases. Então, eu senti isso aqui. O outro ponto, gente, ah, isso aqui, nossa, isso aqui também foi algo que já me acompanhou há muito tempo e desde que eu fiz o tratamento da síndrome fúngica melhorou muito, mas agora que eu voltei a ter esse problema de disbiose, ele voltou a aparecer, que é dores de cabeça, porque a comida não me caiu bem.
Eu não sei se vocês têm isso, gente, mas quando eu fico muito tempo sem comer ou quando a comida não me faz bem, eu começo a ter muita dor de cabeça, começo a ficar enjoada até o ponto em que eu vomito e fico bem. E isso estava acontecendo com uma certa frequência dessa última vez que eu tive esse quadro de disbiose, sabe? E isso não é normal pra mim, porque eu passei anos, depois que eu fiz o tratamento da primeira vez, anos sem passar por isso, e agora eu voltei, sabe? Eu sabia que tinha alguma coisa errada no meu corpo. E aí, gente, depois de ter esse sintoma, a candidíase voltou. E qual foi o sintoma antes da candidíase de fato acontecer, do corrimento aparecer, né? Eu botei aqui que veio a secura e a coceira na região íntima. Sim, gente, primeiro eu senti essa secura acontecendo, aquela coceira chata e logo depois a candidíase apareceu. Essa foi a ordem dos sintomas que eu tive, mas engraçado que eu já me percebi antes, tá? Da candidíase voltar, porque acho que foi a partir do momento que eu comecei a acordar cansada. Eu já procurei Euler, inclusive eu vou deixar o Instagram de Euler passando aqui. Já mandei mensagem pra ele falando: Euler, não tô legal, me ajuda, o que é que eu posso começar a fazer aí? Eu vou começar a estudar, pesquisar e vou voltar ao tratamento. Ele passou algumas coisas pra mim, eu comprei, eu comecei a fazer. E acho que 2 dias depois que eu iniciei algumas coisas, né, pra começar o tratamento, a candidíase apareceu. Aí ficou mais ou menos, acho que uns 5 dias e depois, 5 dias a uma semana e depois sumiu de novo. Aí ficou naquela fase de remissão e até hoje, graças a Deus, ela não voltou. Então, tem dado certo, graças a Deus, e vai continuar funcionando, porque eu não quero ter aquela vida novamente, sabe? E foram esses os sintomas que eu tive. Me conta aqui embaixo quais são os sintomas que te infernizam em relação a isso que você tá tratando na síndrome fúngica, tá? Eu quero muito saber, porque são vários sintomas, tá, gente? Não são só esses que eu trouxe aqui. Inclusive, da outra vez que eu fiz o tratamento da primeira vez, eu tive vários outros sintomas, como, por exemplo, pano branco. Eu lembro que eu tinha muito pano branco, eu tinha caspa no couro cabeludo, isso não chegou a acontecer dessa vez, porque como eu falei, eu fui mais rápida, sabe? Da outra vez, tinham anos que eu tava com a síndrome fúngica ali, sem saber o que era. Quando eu comecei a ver alguns sintomas acontecendo, eu já fui, sabe, fazendo o tratamento e consegui reverter o quadro. Então, são vários sintomas, inclusive lá naquele primeiro vídeo que eu postei aqui, eu já falei da maioria deles, eu vou deixar aqui em cima. Tem também o hipotiroidismo, o Hashimoto, né? Tem desidrose, que também é um sintoma de síndrome fúngica, a micose nas unhas, unha fraca, aqueles pontinhos brancos na unha, ó. Vocês podem ver que em mim não apareceu, mas antigamente eu tinha pontinhos brancos. Pontinhos brancos nas unhas quer dizer sinal de fungo no nosso organismo, tá? Então é isso. Em breve eu volto com outros vídeos. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, elogio, você já sabe, deixa aqui nos comentários ou fala comigo em alguma das redes sociais, tá? Um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau!